Lucas capítulo 23. Glória a Deus. Feliz com o meu Jesus. Diz assim: e também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo. E se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam deles, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos reis, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Curva a tua cabeça, feche teus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma vez estarmos na tua presença. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos diante de ti. E tu és o Cristo, tu és o Deus poderoso, tu és o Deus fiel. Tu és o Deus que entregou por nós na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, sofreu, padeceu ali por nós. E o Senhor, nós estamos aqui, Senhor, porque a nossa fé está em Ti, nós confiamos em Ti. Mas bem-aventurados são os que não viram e creram, e por isso nós cremos em Ti, e nós confessamos como único Senhor e Salvador da nossa vida. Bendito és Tu, o ungido de Deus, o Filho de Deus, o qual nós o confessamos como único Senhor e Salvador. Fala conosco nessa noite. Fala conosco com a Tua voz suave, doce. Fala conosco com a Tua voz que ressoa como um turbilhão. Fala conosco da maneira que Tu queres, mas nós queremos ouvir a Tua voz. Senhor, não permita que aqueles que entraram aqui nessa noite saiam da mesma maneira que entraram, mas que possamos sair daqui, Senhor, tocados, que possamos sair daqui orados, com as nossas fortalecidos, que possamos sair daqui, ó Deus, transformados. Oh meu Deus, não permita, Senhor, que saiamos da mesma maneira, que saiamos da mesma forma, mas que nós possamos sair daqui, ó Deus, transformado pelo Teu poder, pelo poder da Tua palavra. Usa-nos, Senhor, usa-me, ó Deus, a minha vida, para o louvor da Tua glória. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, essa semana nós
nós cristãos, chamamos de Semana Santa, Semana da Páscoa, a última semana do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Jesus como homem, Jesus como um Deus. E eu gostaria de estar comentando a respeito de como foi os últimos minutos, os últimos momentos, as últimas horas do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Uma semana que Ele fez bastante coisa. Você já pensou se Deus te desse o privilégio de você saber exatamente o dia que você iria morrer? O que você faria? Ninguém tem esse privilégio, né? Ninguém tem. Pastor, se eu soubesse exatamente o dia que eu ia morrer, eu não sei o que você faria. Mas Deus não dá isso para ninguém, não deixa ninguém fazer isso. Eu acho que a gente faria muita bobeira, muita besteira, acertaria, erraria muito, né? Erraria muito. Há algumas seitas e religiões que eles dataram a volta de Cristo. E muitas pessoas venderam seus bens, muitas pessoas venderam as suas casas, as suas empresas, deram tudo o que tinha. Muitas pessoas tiraram a sua própria vida, se suicidaram, antes e depois. Depois que a profecia não cumpriu, por exemplo, uma profecia de Joseph, em 1945, do Testemunho de Jeová, lá nos Estados Unidos, ele testemunhou que Jesus voltaria em 1945. E aí ele fez com que os donos de mansões dessem as mansões para ele. Inclusive ele tem uma mansão lá, teve uma mansão lá nos Estados Unidos. Ele era advogado também, né? E aconteceu que em 1945 todos que eram adeptos daquela seita, eles esperaram e nada aconteceu. Jesus não voltou. E eles perderam o que tinha, perderam bens, perderam empresa, perderam dinheiro, e muitos então, visto isso, não conseguiriam voltar mais a uma vida normal, resolveram dar cabo da vida, né? Nós sabemos de feitos aqui mesmo, em 1990, o Plano Collor, quem é da minha geração aí sabe muito bem o que houve, no confisco, naquela época, quantas pessoas ficaram sem dinheiro, quantas pessoas deram cabo na sua vida, quantas pessoas foram à falência, né? Então, eu creio, o próprio Deus, Ele não dá isso ao homem, porque nós não teríamos condições nenhuma de administrar isso, né? Jesus, Ele é o único que veio a esta terra sabendo exatamente o momento que Ele iria morrer, sabendo exatamente que estava próximo a vinda dele, tanto que após o batismo, Jesus já começou a contar, né? Após o batismo, Jesus está próximo à minha vinda. E aí ele começou a chamar logo os discípulos: vamos rapidamente, vamos apregoar o Evangelho, vamos levar as boas novas. Daqui 3 anos e meio é necessário que eu morra, e eu vou sofrer, padecer na cruz do Calvário, vou morrer, e ao 3º dia vou ressuscitar. Os discípulos caminhavam com ele, e Jesus sempre alertando: olha, vai acontecer isso, está chegando mais próximo. Pedro, uma certa vez, falou: não, Senhor, o Senhor não precisa disso, não, o Senhor não precisa padecer na cruz, o Senhor não precisa sofrer tanto. Aí Jesus, ele olha para Pedro e já repreende Satanás, que estava ali usando, né, para trás de mim, Satanás, né? É necessário que o Filho do Homem venha, padeça e morra ali na cruz do Calvário e ressuscite ao 3º dia. Por quê, pastor? Porque tudo estava escrito desde Gênesis. Por quê, pastor? Porque isso já estava escrito
antes da fundação do mundo. Por quê, pastor? Porque Deus já havia determinado isso, antes do haja luz, antes de tudo acontecer, lá em 1 Pedro capítulo 1, 18 a 20, nós vemos isso. Então era necessário que isso acontecesse. E Jesus, então, 30 anos, Jesus já vem preparando os discípulos para a sua morte. E aí, chegando na última semana de Jesus na terra, o primeiro dia, que é o domingo, seria hoje. Hoje os católicos comemoram o domingo de Ramos, né? Que é a entrada triunfal de Jesus Cristo, e eles chamam de o domingo de Ramos. Jogavam ramos ali, né, pelo caminho onde Jesus passou ali com o jumento, e todos declaravam, né, Hosana, Hosana, bendito ao que vem em nome do Senhor, e todos declaravam ali. E uma semana mais para frente, essas mesmas pessoas que estavam declarando Hosana, 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 bendito é o que vem em nome do Senhor, são as mesmas que vão falar: crucifica-o, liberta Barrabás, crucifica-o, liberta Barrabás. As mesmas pessoas. Na segunda-feira, Jesus, ele faz a purificação no templo. Ele chega ali no templo, estão vendendo um monte de coisa, estão vendendo pombos, estão fazendo trocas de dinheiro dos judeus com o dinheiro deles, estão cobrando impostos, estão fazendo um monte de negócio. E Jesus, ele chega e expulsa todos os mercadores do templo e diz: a casa que vocês estão fazendo da casa de meu pai um covil, a casa do meu pai é casa de oração. Jesus tinha pressa, foi uma semana meio turbulenta para Jesus. E Jesus sabia que estava chegando. Por quê, pastor? Porque era na época de Páscoa, era época de festa, era época que Jerusalém estava lotada. Sabe quando é época de carnaval? Você vai lá para o Rio de Janeiro, está lotado. Então, é mais ou menos assim. Você não encontra nada, você não compra um hotel, você não encontra nada. Você fala: eu vou para o carnaval, você vai para onde? Eu vou para a praia. Aí você chega lá: senhor, está lotado, não tem nada. Eu vou para a praia grande. Não tem lugar nenhum. Todo mundo quer viajar, todo mundo quer sair. Então, todo lugar que você vai, você liga para os hotéis e fala: olha, eu gostaria de uma estadia. Não tem, está lotado. Eu vou lá: não tem, está lotado. Então, estava tudo lotado. Por quê? Porque todos os judeus de todas as partes, eles teriam que subir, era obrigatório eles participarem da festa. Eram as festas que todo judeu tinha que participar: a festa do Pentecoste, festa da Páscoa e assim por diante. E era a festa da Páscoa. E eram muitos que vinham de todas as partes do mundo. E com isso, os políticos também aproveitavam. Você quer ver político se dar bem? É nessa época. Você quer ver político se dar bem? É na época onde tem multidão. Onde tem multidão, você pode ver que tem político lá. Está no palanque, está se mostrando, e isso, aquilo, porque ali eles vão fazer o nome. Então, Herodes, Caifás, Anás, eles estavam ali também, porque eles tinham que se dar bem perante o povo. Então era uma semana dessa, ali estava super lotado, Jerusalém estava lotado, né? Na segunda-feira, Jesus, ele expulsa os mercadores do templo. Na terça-feira, Jesus está ensinando, o que ele sempre gostava de fazer. Está lá no templo ensinando os doutores da lei, ensinando os religiosos, falando das suas parábolas proféticas, se revelando como o Filho de Deus. Na quarta-feira, Judas, ele tem a sua conspiração, né? Na quarta-feira acontece a conspiração de Judas com os líderes religiosos para trair Jesus. Lembra que Judas, ele trai a Jesus com um beijo, né? Ele falou: olha, aquele que eu der um beijo é ele. E na quinta-feira, antes da morte de Cristo, foi uma celebração da última ceia. Jesus, ele senta ali com os seus discípulos
e ele faz a cerimônia dos lava-pés, né, antes, lava os pés de todos os discípulos, inclusive ele fala com Pedro, e Pedro fala: não, Senhor, a mim o Senhor não precisa lavar não. E Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro fala: então lava o corpo, lava tudo. Jesus: não, o resto já está limpo. A tua purificação. Jesus estava falando da santidade. Jesus estava falando que era necessário que os discípulos levassem uma vida santa, porque sem a purificação, sem a santificação, ninguém poderia ver a Deus. Na sexta-feira, Jesus, ele é julgado, ele é levado perante o Sinédrio, perante Pilatos, perante Herodes, e ali vem então um período de flagelação, período triste, período que Jesus sofre muito. A sexta-feira chamada paixão. Paixão significa sofrimento. É o sofrimento de Jesus. Foi a sexta-feira que Jesus foi crucificado. Foi crucificado ali no Calvário, sepultado antes do pôr do sol. Então era necessário isso, porque no sábado ninguém poderia fazer nada, era a lei dos judeus. Então Jesus, ele foi envolto, retirado da cruz, envolto a um pano. As mulheres prepararam o corpo de Cristo, as três Maria, Maria mãe de Jesus, Maria Madalena, Maria esposa de Cleópatra, e mais uma estava ali. E somente um discípulo estava com Jesus. O resto, todos fugiram. Todos. Somente um discípulo, aquele que Jesus amava. E o nome dele era João. Somente ele esteve ali. E é muito interessante nós notarmos um pouquinho, pararmos e pensarmos o que Jesus precisava fazer aqui na terra. E eu gostaria de compartilhar com você os últimos ensinamentos que Jesus deixou para nós, para os seus discípulos, antes de morrer, antes de dizer: Pai, está consumado. Quem quer aprender com Jesus aí? Glória a Deus. Que o Senhor abra o teu coração, que o Senhor abra o nosso coração nessa noite, para que nós possamos aprender com Ele. O primeiro ensinamento que eu tenho com o meu Jesus na cruz do Calvário, eu trago isso porque essa semana é a semana que nós vamos estar aí celebrando a Páscoa. E que a sua Páscoa não seja somente chocolate. Chocolate é bom, chocolate é gostoso, mas a Páscoa não é chocolate, a Páscoa é Jesus, né? É o sacrifício, é o sofrimento dele por nós na cruz do Calvário. E a primeira mensagem que Jesus nos deixa, o primeiro ensinamento que Jesus nos deixa, está no Evangelho de Lucas, a qual nós acabamos de ler, no versículo de número 34. Ele diz assim: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que fazem. A primeira lição, a primeira mensagem que Jesus me ensina é a palavra perdão, é perdoar. Jesus, na tua oração, quando Ele nos ensina a orar, Ele já mostrava isso para nós, Ele já ensinava a nós, né? Perdoa-nos, Senhor,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É tão interessante que Jesus, em todo o tempo, Jesus ele nos ensinou, agora Jesus está praticando a prática do perdão. Irmão, perdoar, é tão fácil falar de perdão até que se tenha alguém para se perdoar. É tão fácil falar de perdão até que se você tenha que perdoar alguém. Muitas das vezes nós vemos as pessoas falar, perdoa, 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 mas você já perdoou alguém? Você já teve que perdoar alguém? Alguém que cometeu algo contra você? Alguém que cometeu algo que não era bom para você? Jesus, ele está aqui na cruz do Calvário, depois de tudo o que ele passou, depois dele ter passado nas vias dolorosas, sofrer por nós, depois dele ter ali aqueles homens malfeitores chicoteá-lo, aqueles homens malfeitores cuspirem na sua cara, esbofeteá-lo. Jesus ele foi levado ali perante o sinédrio. A Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Quando ele é levado diante de Anás, Anás ele pergunta para ele, faz pergunta para ele, e ele simplesmente fala assim: olha, aquilo que eu falo para todo mundo ouvir. Aquilo que eu falo, eu não chamei ninguém e falei mal para ninguém. Então, se você quer saber aquilo que eu falo, pergunta para eles. Naquele momento que Jesus falou isso, um dos homens daquele sumo sacerdote dá um tapa no seu rosto e olha para ele e fala: é desse jeito que você fala com o sumo sacerdote? É desse jeito que você fala? E Jesus, ele simplesmente não fala nada. Quantas situações que Jesus ele passou ali. E quando Jesus está carregando ali a cruz, Jesus está sendo chicoteado, Jesus está carregando aquela cruz pesada, pesada, pesada. Segundo os historiadores, a cruz pesava entre 18 e 25 quilos, cada madeira daquela. Então era quase um saco de cimento e tinha que carregar por alguns metros. Jesus tinha que carregar até levar a cruz, até chegar ao Calvário, até chegar no Gólgota. E Jesus ele não poderia morrer antes de chegar no Gólgota, porque senão aqueles homens que estavam ali, eles seriam mortos. E é por isso que Jesus está ali, quando ele está chegando quase próximo, Jesus ele não consegue carregar a cruz, e eles pegam ali o sirineu, e vem aquele homem sirineu e coloca ele para carregar a cruz, porque eles não poderiam deixar Jesus morrer antes. Mas Jesus ele tinha um propósito: morrer na cruz do Calvário. A primeira palavra que Jesus nos ensina é que nós temos que perdoar. Independente daquilo que fizeram para você, independente daquilo que falaram para você. Quantos de nós muitas das vezes fica questionando? Quantos de nós às vezes falam assim: mas pastor, o que fizeram comigo, pastor? O senhor não está na pele, pastor, daquilo que fizeram comigo, do que falaram para mim. Quantas das vezes fizeram para você lá no teu trabalho e você acabou perdendo o teu serviço? Quantas das vezes fizeram com você lá na faculdade e você acabou não terminando o curso, você teve que abandonar? Quantas das vezes fizeram na tua vida sentimental, sei lá, e você hoje, aí pastor, eu não consigo perdoar, a tua vida sentimental não vai nem para lá e nem para cá, e você fica amarrado, e você pastor, eu não consigo me relacionar mais com ninguém, porque tudo é a mesma coisa, isso e aquilo. Quantas vezes? Jesus nos ensina a perdoar em primeiro lugar. O amor de Deus ele está em nós. O amor de Deus ele está em nossos corações. Então não importa o que você está passando. Às vezes talvez você fala: pastor, mas eu sou desse jeito, eu sou assim. Então pede para o Senhor mudar-te. Fala para o Senhor entrar, fala ao Espírito Santo: muda, eu preciso liberar perdão, eu preciso saber perdoar. Então Jesus ele nos ensina a perdoar, porque se você não perdoar, como você vai receber o perdão de Deus? Perdoa-nos, Senhor, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Às vezes é uma dívida que você precisa perdoar.
Às vezes a tua vida financeira está amarrada porque você não consegue perdoar isso. Não, pastor, mas o prejuízo que eu tive é muito alto. Coloca nas mãos do Senhor, Deus é poderoso para nos dar infinitamente mais. Infinitamente mais. Às vezes você está preso nisso. Ah, pastor, perdi aquele carro porque fulano fez isso, perdi aquela casa, perdi o terreno por causa disso. Então não adianta você ficar aí com o teu coração preso nas coisas materiais. É momento de você falar: Senhor, me dá graça, Senhor, me dá graça. Nós só conseguimos perdoar com a graça do Senhor em nossas vidas. Em nossas vidas. É o marido perdoando a esposa, é a esposa perdoando o marido, é o amigo perdoando o outro amigo. Quantas amizades? Quantas amizades? Não, crescemos juntos. Não, caminhamos juntos. E quantas amizades foi-se embora? Quanta amizade foi-se embora? Pastor, mas quem eu devo? Quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Pedro perguntou para Jesus. Não, Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Se vieres pecar em mim um dia, quantas vezes? Alguém consegue pecar 70 vezes 7 num dia? É difícil, né, irmãos? Eu não conheço. Então essa conta é uma conta que se fecha. O que Jesus está falando? Jesus está falando perdoar sempre, todas as vezes. O que Jesus está falando para mim e para você? Perdoar todos os dias, é o nosso dever. Perdoar todos os dias. Levanta a sua mão e fala: Senhor meu Deus, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Foi isso que os discípulos disseram. Quando Jesus olha para ele e fala: Jesus, aumenta a minha fé. Eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso aprender a perdoar. O pai que perdoa o ladrão que tirou a vida do próprio filho. A mãe que perdoa o estuprador que estuprou a filha. Nós precisamos aprender a perdoar. E é por isso que Jesus, ele perdoa. É por isso que Jesus agora, ele lá na cruz do Calvário, ele todo o tempo Jesus ensinou o amor. Todo o tempo Jesus ensinou a amar um ao outro. Todo o tempo que Jesus esteve aqui na terra, todo o tempo que Jesus esteve com os discípulos, Jesus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Agora ele mostra, agora ele demonstra que ele está amando ao próximo. Ele está amando todos aqueles malfeitores, todos aqueles que estão lá na cruz gritando: ei, por que você não é Deus? Sai daí você. Você não é o Filho de Deus? Você não falou que é o Filho de Deus? Talvez aqueles que estavam lá: você não ressuscitou Lázaro, por que você não sai daí agora? Quantas maldades fizeram com o nosso Jesus? Quantas maldades? Por que Jesus estava lá? Por causa dos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados. E Ele perdoou todos os nossos pecados. A segunda lição, a segunda mensagem que eu vejo do meu Jesus na cruz do Calvário está no versículo de número 42 de Lucas 23. E disse-lhe Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim. Olha lá na cruz do Calvário estavam o quê? 2 ladrões, um à direita, outro à esquerda. Eram malfeitores. Estavam sentenciados à cruz porque eram os piores dos piores. Estavam lá na cruz. Era a sentença, essa pena de morte era dada para os piores. Então Jesus foi contado entre os malfeitores. O nosso Jesus estava lá no meio, a cruz dele estava lá no meio.
À direita estava um, à esquerda estava outro. E de repente, o que está na esquerda começa a zombar. O que está na esquerda começa a falar: tu não é o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. O que está à esquerda, na mesma condenação de morte, está ali. Mas o que está à direita, ele olha para aquele que está à esquerda: cala-te. Você não está vendo que esse nada de mal tem, nada mal fez, e ele está na mesma condenação que nós? Olha o que nós fizemos. Se nós estamos aqui é porque nós merecemos, é porque mal eles haviam feito, eles haviam praticado mal à sociedade, mal à humanidade, eles estavam ali porque era justiça sendo feita sobre a vida deles. Mas naquele exato momento ele olha para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, naquele exato momento, Jesus olha para aquele que está à direita. Segundo os historiadores, diz que ele se chamava Dimas. E o Senhor diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh glória! O paraíso foi inaugurado pelo ladrão na cruz do Calvário. Até então todos iam para o seio de Abraão. Na morte de Jesus, Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pastor, o que significa isso? Quantas vezes a gente vê tantas pessoas que não quer saber de Jesus? Quantas pessoas que passam o tempo, não, eu quero viver, 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 quero viver. E muitos morrem sem Ele. Muitos não confessam. Eu lembro uma vez que eu estava num hospital, fui fazer uma visita, e a gente sempre, quando faz as visitas, a gente aproveita que nós estamos lá e a gente já vai passando em quarto em quarto, e a gente ora pelas pessoas. Tem muitas pessoas que querem oração, uns aceitam, outros não aceitam, né? Uns creem, outros não creem. Você crê? Não, não creio. Obrigado, não aceito sua oração, e pronto, acabou. Tem pessoas que estão nas últimas. Tinha uma pessoa que estava desenganada pelo médico, tinha alguns dias de vida. Eu passei, orei por um, orei para o outro, e aí meu colega tinha passado: olha, aquela pessoa ali está com câncer, estado terminal e tudo mais. E eu fui até aquele leito, conversei, preguei o evangelho, e eu falei: você crê em Jesus? Você crê que Jesus, ele pode te dar nova vida? Ele pode curar tanto o teu corpo quanto a tua alma, mas o que interessa para ele é que você tenha a vida eterna, e ele te cura para sempre. Você quer aceitar Jesus? Não quero, não aceito. Mesmo estando em condenação da morte, não aceito. Não creio em Deus, não aceito, e pronto, acabou. Quantas pessoas que muitas das vezes Deus dá oportunidade, a vida toda, de estar com Ele, de voltar para Ele. Quantas vezes? E muitas das vezes a pessoa vai aceitar Jesus bem no finalzinho da vida. Quantas histórias nós conhecemos de pessoas assim, que aceitaram Jesus, foi o tempo de aceitar Jesus e dali partir, dali embora. Foi tempo de confessar Jesus como Senhor e Salvador, e o Senhor recolher. Pastor, por que Deus permite isso? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Sabe quando Jesus olha para aquela mulher e diz: onde estão os seus acusadores? Onde estão os seus acusadores? Ela olhou, não tem mais ninguém aqui. Aqueles que queriam atirar pedra nela, aqueles que queriam... Jesus olha para ela e diz:
eu não te condeno. Vá e não peques mais. E não peques mais. Outros, Jesus diz: vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Coisa pior. Sabe, tem pessoas que aceitam a Jesus e parece que ela tem que ir logo. Ela tem que ir logo, Deus tem que recolher logo. É a oportunidade que Deus está dando para ela. Sabe, quando Paulo está orando, Paulo fala assim: ó, eu vou entregar o corpo a Satanás, para que a alma vá para o Senhor. Porque tem pessoas que ela está ali, naquele momento ela recebeu o milagre, ela recebeu a cura, ela estava no vale da sombra da morte, Deus tirou do vale da sombra da morte, ela creu que foi Deus, porque se não fosse a mão de Deus, ela não teria saído de lá. Deus tirou e ela começou a andar, começou a caminhar, e se ela continuasse, ela ia voltar de novo para o lamaçal do pecado. Se ela continuasse de novo, ela voltaria para o chiqueiro, como João fala, como uma porca lavada, volta de novo para o chiqueiro. Se ela continuasse de novo, Jesus fala assim, estou falando para você dentro da palavra de Deus. Estou falando dentro da palavra de Deus. Jesus falou: olha, aquele cujo espírito sai, ele encontra uma casa vazia, ele volta e traz com ele mais 7 espíritos imundos. Imundos. Por isso que com Deus não se brinca. Por isso que você que entende o Evangelho, por isso que você que conhece o Evangelho, a partir de hoje, era melhor que não tivesse conhecido, se for para voltar a fazer tudo errado de novo. Melhor que não tivesse conhecido. Mas se conhece o Evangelho, teme a Deus agora, e serve ao Senhor. Porque lá em Apocalipse, João fala assim, ó: o que se suja, suje-se mais, o que se santifique, santifique-se mais. Não briga com Deus, não. Aquele homem, estando na mesma condenação, em pecado, ele não reconheceu Jesus como Senhor, e ele foi para o inferno. Mas aquele que estava ao lado de Jesus, e reconheceu e confessou Jesus como Rei, como Senhor, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Os últimos minutos de Jesus na cruz, Jesus nos ensinou a perdoar. Nos últimos minutos de Jesus na cruz, Jesus nos ensinou a nós olharmos para Ele e confessarmos como único Senhor e Salvador, confessarmos como um Senhor e Salvador, confessarmos como aquele que morreu na cruz, na cruz do Calvário. Quem crê tem a vida, mas quem não crê não terá a vida. Pastor, o que eu preciso para entrar no céu? Pastor, o que eu preciso para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê e confessa Jesus como único Senhor e Salvador. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Terceira palavra de Jesus na cruz. Terceira lição, terceira mensagem que eu vejo, está lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25, 26. Evangelho de João, olha aqui o versículo 26. E junto à cruz de Jesus, estava ali, ó, sua mãe, Maria, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e a Maria Madalena. As mulheres estavam ali, e João também estava lá. Eu acho que no outro capítulo vai falar. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava, olha lá, ó, o discípulo quem amava. Quem era o discípulo amado de Jesus? Todo mundo sabe que é João, né? Lembra que lá quando Jesus estava na mesa, na última ceia, sentado,
ali com os discípulos, Jesus disse: um de vós há de me trair. Aí a Bíblia diz que João, ele põe a sua cabeça no peito de Jesus e fala: mestre, por acaso sou eu? E Jesus revela a João, porque era o discípulo que Jesus amava. Disse sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Olha ali agora, o que Jesus está falando? A terceira palavra, Jesus está falando: mulher, eis aí o teu filho. Irmãos, a gente está falando de uma cultura judaica. Nós somos brasileiros. Se você dirigir para sua mãe falando: mulher, ó o teu filho aí, ó, sou estranho para nós, sim ou não? É uma falta de respeito. Sua mãe vai falar: ô menino, respeita a sua mãe. Ô menino, né? Ela vai falar isso para nós. Mas quando Jesus fala isso: mulher, eis aí o teu filho, Jesus está falando com respeito, porque na cultura judaica, chamar a mulher, a mãe de mulher, era uma atitude de respeito. E Jesus olha, lá pendurado na cruz do Calvário, Jesus olha as mulheres ali, o único discípulo que não abandonou, o único discípulo que está presente com ele ali na cruz do Calvário, e ele ainda ensina: mãe, eis aí o teu filho. E Jesus fala para João, no próximo versículo, depois disso, aos discípulos, diz assim: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus como filho, Jesus estava crucificado como homem, sofrendo todas as dores. Imagine uma mãe vendo um filho pendurado ali na cruz, porque foi dela que nasceu o menino Jesus, gerado pelo Espírito Santo. Então ela era mãe de Jesus aqui na terra. Então ela tinha todas as preocupações. Quando Jesus estava vindo lá de Jerusalém para a sua terra, e Maria vindo também com José, ele tinha 12 anos, de repente ela vai dar conta de si e pergunta para José: cadê o nosso filho? Cadê o nosso menino? E eles esqueceram, já andando quase 2 dias pelo caminho. E José falou: mas não está com você? A Maria: não, está com você. Mas como assim? E agora? Vamos voltar lá para procurar o nosso filho? E Jesus está lá, sentado entre os doutores da lei. Então, o cuidado de mãe, a preocupação de mãe, o amor de mãe, estava ali. Ao mesmo tempo, Maria, como pecadora, ela via Jesus como um filho de Deus. No seu cântico ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Meu Salvador. Agora ele diz: filho, eis aí a tua mãe, cuida dela. Eu entendo, eu aprendo com Jesus, que como filho, todo filho deve cuidar de seus pais. Todo filho deve cuidar de seus pais. A Bíblia diz que passado ali, daquele tempo, depois que Jesus morreu, João foi tão atento àquela ordem de Jesus, que ele levou Maria para Éfeso, a mãe de Jesus, e ela morou com ele, na casa dele, ela cuidou dele. Irmãos, quantos filhos abandonam os pais? Quantos filhos viram as costas para os pais? Quantos filhos não querem nem saber? Não tem tempo para o pai, não tem tempo para a mãe. Oi mãe, tudo bem? Aí a mãe, tá, tudo bem. Sabe como é que é, né mãe? Tô correndo. Mas você vai achar um tempo quando o telefonema chegar. Você vai deixar tudo. Só não vai vir se não der tempo do voo chegar. Ou se você não estiver nem aí também. Aí você vai arrumar um tempo, vai largar tudo que você está fazendo, vai lá no velório. Aí você vai arrumar tempo.
Aí quando você enterrar, você volta para casa, aí você vai falar, ó, deixei a louça do jeito. Eu estava lavando louça na hora que eu recebi o telefone. Deixei a roupa no varal. A casa, a vassoura. Aí, gente, eu tomei um susto, foi tão grande, porque eu larguei tudo, porque ela estava passando mal, mas quando cheguei lá não deu tempo. Morreu, eu tinha ido. Esse tempo encontra. Todo mundo vai ter que encontrar esse tempo. Se você não está dando agora e diz que ama, todo mundo vai ter que encontrar esse tempo. Se você não valoriza a tua mãe agora, e faz ela sofrer, e faz ela chorar, e não respeita, e não faz isso, um dia você vai encontrar um tempo, o dia que ela estiver lá. Se você não valoriza o teu pai, também da mesma forma. Da mesma forma. A Bíblia diz que este é o mandamento com promessa, para que prolongue os teus dias aqui na terra. Aqui na terra. Mas às vezes os filhos, eles vivem como que se o pai e a mãe nunca fossem morrer. Meu pai nunca vai morrer. Eu nunca vou receber uma notícia dessa. Nunca vou receber uma notícia dessa. Nunca. Minha mãe, que é isso? Eu nunca vou receber. Minha mãe está bem, está forte. Fala, briga comigo. Manda eu lavar a louça todo dia, levanta todo dia, briga comigo e não sei o que, isso, aquilo, tá. Minha mãe nunca vai morrer, que é isso? A gente vive assim. A gente vive como se a gente nunca fosse ficar velho. Nunca. A gente vive assim. A gente quando é jovem, que é isso? Eu nunca vou chegar aos 50. Que é isso? Eu tenho 18, chegar aos 50. Todos nós que temos 50 hoje sabemos como nós vivíamos quando nós tínhamos 18. Sabíamos. A gente acha que a gente nunca vai chegar aos 50. Só que a Bíblia diz que a vida é uma história rápida, uma historinha muito rápida. É um conto ligeiro. A vida é um conto ligeiro. E muitos de nós, como vai dar conta de si, já passou algumas páginas da história da vida, já passou algumas páginas. E a gente vai perceber quando os cabelos ficam brancos. A gente vai perceber quando as pessoas começam a chamar a gente de senhor e a gente não aceita. Ô senhor, mas eu não sou senhor. Ô senhor, mas eu não, mas você tem cara de senhor, não tem mais jeito, agora é senhor. Ô senhora, não, mas eu não tenho não, mas o teu cabelo branco, a tua pele, olha o que está dizendo, você tem cara de senhora, aceita e pronto, e acabou, não tem para onde voltar. Pode esticar o que for. Pode esticar, estica. Vai ter uma hora que não vai ter mais o que esticar. Ou então vai morrer tudo esticado. É bom esticar. Quem se sente bem esticado, estica. Mas a questão é, estica por fora e por dentro. E por dentro. Pode parecer que tem 18 por fora. Mas e por dentro, como que está? Como que está? Jesus lá na cruz do Calvário, Ele ensina, dá uma lição para os filhos agora. Para os filhos. Filho, cuida do teu pai, cuida da tua mãe. Jesus cuidou. Jesus honrou. Jesus honrou a Maria, a sua mãe. Sim. Tanto que quando ele foi morrer, antes de morrer, será que você como um filho, se você fosse morrer antes da tua mãe, você teria coragem de chegar no teu irmão, olha, eu só estou preocupado com uma coisa, cuida da mamãe, cuida da mamãe, cuida da mãe, cuida. Só estou preocupado de uma coisa, cuida do papai. Chegar para um teu irmão chegado, seu irmão que você fala, não, eu vou conversar com aquele irmão, porque o meu irmão tem cabeça, aquele lá é o mais cabeça da família. Eu vou conversar com ele, olha, o médico falou que eu vou morrer essa semana. E você sabe que o que mais me preocupa aqui é a mãe. Você cuida da mãe? Você cuida da mãe? O que mais me preocupa aqui é o pai. Você cuida do pai? Você cuida do pai? Jesus chama João e fala, João, estou indo. Está aqui. Cuida da mãe. Cuida da mãe. João honrou essa palavra. Irmãos, tem palavra que a gente precisa honrar. Não é só no momento, não. Não é só de boca, não. Tem palavra que a gente precisa honrar
Não é só naquele momento que está todo mundo de cabeça quente, está todo mundo preocupado. Não é só no momento da emoção, não é não. Você precisa carregar com você com responsabilidade. Não, responsabilidade minha. Responsabilidade minha. Eu vou cuidar. Se tem alguém que é precioso na nossa vida, são os nossos pais. Se tem alguém que é precioso na nossa vida, são os nossos pais. Nossos pais. E eu sei que cada filho deve ter algo especial, um sonho especial para os pais, e minimizar, falar, o que eu puder fazer para que meu pai sofra menos, eu vou fazer. O que depender de mim, eu vou fazer. O que eu puder fazer para que minha mãe sofra menos nessa vida, neste mundo tão injusto, nesse mundo tão competitivo, nesse mundo tão tenebroso, onde pode mais quem tem mais, quem fala mais, eu vou fazer. Se eu tiver que ir lá e buscar os direitos, eu vou. Não, ela tem que passar, é direito dela, está aqui, ela vai ter que passar. Ela não tem palavra, ela não tem voz, mas eu tenho voz. Vamos lá, a lei diz isso, então por favor, ela tem direito, eu quero que seja cumprido o direito na vida dela. Jesus nos ensina lá na cruz, nos últimos minutos, nas últimas horas, sofrendo, padecendo. Ele já havia sofrido na via dolorosa, horas, carregando aquela cruz do Calvário. Agora ele está lá na cruz, pendurado no madeiro, seu corpo, seu peso. Os romanos ele tinha que morrer antes do pôr do sol. Ele tinha que morrer antes do pôr do sol, porque senão viraria o sábado, e no sábado não poderia fazer nada. Todos os ladrões teriam que sair, ser sepultados, ninguém podia fazer nada. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos quebrar a perna deles, para que eles morram por asfixia. Não dá para ter na mente o quanto Jesus sofreu. Não dá, irmãos, não dá. Como eu e você, no meu lugar, no teu lugar. Quarta palavra, mensagem, está em Mateus 24:46. Essa é uma palavra de desamparo. Agora Jesus se sente sozinho. Você já sentiu sozinho na vida? Você já sentiu sem ninguém na vida? Você já sentiu assim, eu não sei o que eu faço, eu estou sozinho, ninguém me ajuda. Você teve um sentimento, você sentiu assim, mas você não viveu o que Jesus viveu. Nenhum de nós vivemos a solidão que Jesus viveu. Nenhum de nós viveu a escuridão que Jesus viveu, porque Jesus estava lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz que era a hora nona, 3 horas da tarde. Olha que diz, e perto da hora nona, 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia diz que já tinha tido terremoto na terra. A Bíblia diz que já havia trevas. A natureza já tinha mudado tudo aquilo que era natural. 3 horas da tarde não era horário, meio-dia não era horário de estar trevas, mas havia trevas. Não era para ter terremoto, houve tremores. A Bíblia diz que houve alguns que foram ressuscitados, alguns mortos que foram ressuscitados. Então houve algumas mudanças ali que não era normal, por uma pessoa que estava na cruz do Calvário, por um ladrão condenado, que diziam que era um ladrão na cruz do Calvário. Erraram? Com certeza. Olha a resposta da natureza, olha a resposta de Deus.
Olha as pessoas, olha o grito de Jesus lá na cruz do Calvário. Pastor, por que Jesus diz isso? Porque Isaías capítulo 53, a Bíblia diz que ele estava carregando sobre si os nossos pecados. A Bíblia diz que lá na cruz do Calvário, ali naquele exato momento, ele está sendo maldito por nós. Estava tudo sobre ele, tudo sobre ele, tudo sobre ele, tudo sobre ele. E era este exato momento que Deus era separação, porque estava tudo sobre os seus ombros. E ali ele fala: Deus meu, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus ainda continua a nos ensinar na cruz do Calvário, na sua quinta mensagem, João 19, 28. Ele diz assim, no versículo 28 de João 19: depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as Escrituras se cumprissem, Jesus disse: tenho sede. Tentaram dar vinho para Jesus com vinagre. Eles faziam isso muito com os ladrões, para amenizar a dor, para que eles ficassem meio gregue e sofresse menos e caísse. Mas a Bíblia diz que Jesus rejeitou, Jesus cuspiu. Jesus pediu água, deram vinho com vinagre, Jesus cuspiu. Jesus não aceitou, Jesus suportou tudo. Pediram água, fel. E Jesus, ele havia falado para os discípulos: alguém de vocês estão dispostos a provar do cálice que eu vou beber? Eu vou beber. Jesus, como ser humano, Jesus agora estava com sede. Ele precisava beber água. Ele diz: tenho sede. A sexta palavra de Jesus, ainda no versículo de número 30, João 30, 19 e 30, Jesus, ele nos ensina com a sexta palavra. E quando Jesus tomou o vinagre, Jesus disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. A sexta palavra que Jesus nos ensina: Pai, está consumado, está concluído, está entregue, está feito, está feito, está feito. Aquilo que antes da fundação do mundo, lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, aquilo que antes da fundação do mundo, Deus já havia preparado para que isso acontecesse. 1 Pedro 18 a 20. 1 Pedro 1 diz assim: sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata, ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Nós conhecemos esse Jesus
agora. Esse Jesus, há 2000 anos atrás, ele veio cumprir aquilo que antes da fundação do mundo, Deus já havia preparado o cordeiro. Deus já havia preparado o sacrifício. Antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias, nesses últimos tempos, por amor de vós, e por Ele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito da obediência, à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com coração puro. O que Jesus nos ensina na cruz, irmãos? O que nós aprendemos com Jesus na cruz do Calvário? Será que como cristãos nós temos colocado em prática essa lição? Será que como cristão nós temos levado a ferro e fogo aquilo que Jesus deixou para nós? Ou a gente tem sido aquele crente de cada um no seu quadrado? Ou a gente tem sido aquele crente que mora num apartamento, sabe? Onde ninguém conhece ninguém. Uma porta aqui, outra porta ali, só sai bom dia, desce no elevador, tchau e pronto e acabou. O crente egoísta, que não pregou o evangelho, que não fala do amor de Deus. Ou a gente tem sido aquele crente que só quer bênção, vem na igreja, eu só quero ganhar. Que crente tem sido você? Olha para a cruz. Não esqueça, não deixa de lado o sacrifício de Jesus. Não vires as costas para Deus, porque Ele veio por amor. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A última mensagem de Jesus, Ele entrega em Lucas, no versículo 43, que nós lemos para encerrar. Quando Ele diz: Pai, está consumado. Ele diz: Pai, está pago. Essa palavra é uma palavra, a única palavra que está em grego. Significa tetelestai. Está consumado. A dívida está paga. Sabe, quando o pai entrega uma missão para o filho, antigamente dizia, e o filho precisava cumprir aquela missão, ou cumprir aquilo que o pai havia pedido, ele chegava para o pai e dizia: tetelestai, pai, está feito, está feito. O segundo significado de tetelestai era quando antigamente a pessoa comprava uma propriedade e ela tinha que pagar aquela em prestações. Quando ela terminava de pagar aquela prestação, aquele imóvel, ele levava um cartório, e lá no cartório recebia um carimbo. Lá perante o juiz e tudo mais, levava lá e recebia um carimbo. Tá, tetelestai, tá pago a dívida. Você pagou todas as prestações, é teu. Agora, ninguém toma mais, é teu, tetelestai. Então você tinha a escritura, recebia a escritura e recebia aquele carimbo. Tetelestai significa que estava pago, você não devia mais nada. Jesus, na cruz do Calvário, Ele diz: Pai, está consumado. Está consumado. Com o sangue
com o sangue que Jesus verte ali na cruz do Calvário, Jesus carimbou a dívida. Como homem, ele pagou. E ele diz: Pai, está consumado. A dívida da humanidade está paga. O pecado está pago. Está aqui. Aquilo que aconteceu lá no Éden, a dívida que foi criada lá no Éden pelo homem, o primeiro Adão, está saindo agora. O segundo Adão está pago. Tetelestai. Lucas 23, o versículo 46. Depois que Jesus terminou, entregou, ele diz assim, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, Jesus morreu. Imagine o anúncio de Jesus na cruz do Calvário. Imagine Jesus depois de gritar: Pai, está consumado, está pago. Recebe o meu espírito, eu estou de volta para casa. Recebe o meu espírito que eu estou voltando. Aleluia, oh glória, aleluia, oh glória. Na tua mão eu entrego o meu espírito. E Jesus morreu na cruz. E na sua morte veio vida a mim e a você. Foi através da sua morte que nós tivemos vida. Coloca-se de pé, igreja. Quem é Jesus para você?